Então, boa noite a todos. Mais uma vez vamos usar essa ferramenta que é extremamente importante de a gente conversar com vocês sobre assuntos sobre saúde. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é um dia a dia do nosso consultório, no ambiente que a gente vem reproduzindo, que é o ambiente no qual onde a gente, no passado, na minha especialidade, a gente tinha mas há mais de 10 anos a gente vem atuando na especialidade, junto com os ginecologistas, na atuação da endometriose profunda. E, sem dúvida nenhuma, é um aprendizado contínuo e que a gente vem se dedicando há muito tempo, né? Ou seja, a gente tem essa percepção, principalmente no ambiente universitário, e depois acabou sendo até na nossa vida privada. E, obviamente, ao longo dessa vida, a gente fez muitas amizades dentro da academia e também dentro da própria vida pessoal, vida em conjunto que a gente vem participando. Hoje a gente vai contar com a presença da doutora Fernanda, né? Eu acho que assim, olha ela aqui. Fernandinha, muito obrigado por aceitar o convite. Eu acho que acho que o convite era mútuo, né? A gente tinha... Exatamente. Eu acho que assim, é uma doença que pouca gente interpreta de um modo, vamos dizer assim, prospectivo de pensar, nossa, o que o gastrocirurgião vai falar sobre endometriose profunda? E hoje eu posso dizer que pelo menos 50% da minha clínica privada, principalmente, e também na minha área de atuação dentro da universidade, a endometriose tomou muito a minha vida do ponto de vista como cirurgião do aparelho digestivo. E a Fernanda, a doutora Fernanda Rodrigues, eu queria apresentá-la, que é doutora em reprodução humana, nós conhecemos lá Eu tô atrás, né? chique. Ah, que isso, sempre foi. E, sem dúvida nenhuma, eu queria que você contasse para a gente duas coisas. Primeiro, fala sobre você, ou seja, a tua formação. Acho que assim vale a pena a gente comentar. Você hoje atua muito sobre reprodução humana, né? Numa das clínicas mais renomadas do país, sem dúvida nenhuma, com uma repercussão impactante. Até eu lembro recentemente vocês tiveram uma comemoração, não sei se foi este ano, final do ano passado, da Clínica Huntington, que foi 25. espetacular. Nossa, foi quase que foi um congresso, né? Vocês tiveram uma Praticamente, participação. sim. O nosso Exatamente. congresso internacional, né? Exato, sem dúvida. Então, fala um pouquinho de você, depois a gente vai discutir e entrar propriamente da endometriose. Sim, sim. Bom, primeiro, doutor, é uma honra enorme estar aqui com Ah, você que isso. hoje. Porque você, além de um cirurgião renovadíssimo, que eu admiro muito, né? Um bam da Escola Paulista de Medicina. Ah, que isso. Além disso, se tornou um grande amigo, né? Tivemos oportunidades de entrar em algumas cirurgias juntos, né? Então, Exatamente. você tem uma expertise que eu admiro profundamente, indico para todos os meus pacientes. Muito Então, para obrigado. mim é uma honra enorme estar aqui, né? A minha formação é ginecologia obstetrícia, né? Então, eu sou formada em ginecologia obstetrícia pela Escola Paulista e me especializei em reprodução humana, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Rodrigues. Hoje eu trabalho na Clínica Huntington, né? Eu sou médica lá do corpo clínico e eu cuido dessa parte cirúrgica, né? De planejamento cirúrgico, de videolaparoscopia e esteroscopia associadas, né? Visando a gestação, visando a gravidez, né? Então, como as cirurgias podem ajudar para melhorar aí a fertilidade das mulheres, né? Então, recentemente defendi meu doutorado lá na escola e agora estou engatando um pós-doutorado. Depois eu te conto. Que a gente nunca para, então eu puder ajudar. Eu tenho participado muito não sei, o doutor Renato Fraeta foi um dos... Sim, doutor Renato foi um dos meus mestres aí, Isso, um exatamente. paizão Então, para mim a gente também. tem umas linhas de pesquisa em obesidade e infertilidade. Sim. Se eu não me engano, já publicou uns 4 trabalhos em papers, ou seja, internacionais, em revistas internacionais. Espetacular, e ele realmente, até recentemente eu tive que dar a anuência de outro como coautor de uma participação de uma aluna dele num trabalho internacional, foi espetacular.
Então, agora vamos fazer só para Muito bom. as pessoas entenderem. Por exemplo, eu sempre falo o seguinte, por que a gente está discutindo endometriose? Sempre a gente fala, por Sim. que um gastro-cirurgião discute endometriose? Aí a Aham. gente vai falar o seguinte, a gente tem 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Existe uma equivalência, vocês não estão muito na frente, as mulheres e os homens são equivalentes nesse sentido. Então, e a gente sabe que essa doença, endometriose, acomete 1 a 7% das mulheres férteis no mundo inteiro. Exatamente. Em geral, vai ter 20% dessas mulheres vão ter endometriose profunda e 10% dessas mulheres com acometimento intestinal. Então, eu queria falar para a gente o que é endometriose, o que ela representa outro dentro do contexto, não só como na parte de ginecologia, mas como também, assim, obviamente, puxar a sardinha para a sua área Para com relação para a fertilidade, né? infertilidade. Não, acho que é uma doença extremamente importante, né? Principalmente na nossa área de atuação, que é a reprodução humana, porque mais da metade das pacientes que têm endometriose estão em idade reprodutiva, entre 20 e 40 anos, mais ou menos. Então, para nós, também é o nosso dia a dia, né? E mais ou menos 30 a 40, a 50%, até 50% das pacientes que têm endometriose vão ter dificuldade para engravidar. Então, é uma doença que a gente precisa ter muita atenção, né? Principalmente as mulheres que querem engravidar, porque tem também uma porcentagem dessas mulheres que não tem sintomas, né? Então, às vezes, acabam nem sabendo que tem endometriose e não conseguem engravidar. Então, é uma doença que a gente precisa investigar sempre, né? No contexto de infertilidade e sempre dar atenção para ela, porque ela é realmente importante. Agora, por que ela é importante para a fertilidade? Né? Qual que é o impacto dela? Ela causa, né? Ela pode prejudicar a fertilidade desde os graus mais leves até os mais graves. Ela tem um impacto negativo na fertilidade por alguns motivos, né? Aqui vou falar rapidamente os principais, né? Então, a endometriose ela causa aquele processo inflamatório na pelve, né? Então, ela pode gerar um efeito assim, anatômico. Então, ela causa aderências entre os tecidos e pode dificultar o funcionamento das trompas, né? Então, dificulta a gestação acontecer de forma mecânica. Mas, além disso, ela também causa um ambiente inflamatório que não é muito apropriado para a gravidez. Então, existe um impacto molecular, né, que muitas vezes é negligenciado. Eu fiz o exame da trompa e a trompa está normal e aí não acontece a gravidez. Então, tem um efeito do fluido peritoneal, que é aquele fluido que fica ali na pelve, e ele está cheio de citocinas, cheio de um processo inflamatório que acaba prejudicando o desenvolvimento embrionário, a qualidade dos óvulos, dos embriões, e também pode interferir na implantação. Então, tem algumas pesquisas Perfeito. que mostram o impacto da endometriose nos receptores de progesterona, por exemplo, que podem diminuir também a taxa de implantação, né? Então, ela tem impacto em várias etapas. E tem uma coisa importante também, que é o impacto no ovário em si, né? Então, principalmente quando tem endometriomas, né? Que são aqueles cistos cheios de endometriose dentro do ovário. Então, ele frequentemente está associado a uma reserva de óvulos menor. Então, a gente vê que tem um agravo local ali, né, da endometriose no ovário. Então, não é incomum a mulher que tem endometrioma já ter uma reserva de óvulos diminuída. E aí, paralelamente a isso, vem aquela questão que hoje as mulheres estão adiando a gravidez, né? Exatamente. Então, aí o que acontece? A mulher tenta engravidar já num estágio mais avançado da doença, porque ela é uma doença progressiva, então ao longo dos anos ela vai piorando. Junto com isso, vai piorando a qualidade dos óvulos, porque ela vai adiando mais a gravidez. E se ela tem endometrioma, né, tem endometriose ovariana, aí ajuda a piorar um pouquinho mais, né? Cria o contexto Então, todo para justamente ter uma incapacitação, uma dificuldade na infertilidade. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem assim uma condição com relação. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, o teu consultório tá relacionado a isso. Mas, por exemplo, como é que as mulheres chegam ao diagnóstico de endometriose?
É porque é muito comum a gente receber, principalmente, obviamente a gente vai comentar depois até o que tange a minha área, mas Uhum, o que acontece com você? Você deve receber muitas pacientes, principalmente na tua área de atuação, que passaram às vezes por vários ginecologistas, que não tiveram talvez a percepção, acho que agora existe um aumento até com a difusão do que isso representa, tanto na dor pélvica ou quanto na infertilidade, mas a gente observa que existe, não que seja uma negligência médica, mas eu acredito que seja uma dificuldade dessas pacientes em ter a percepção desse diagnóstico uhum. lá atrás. Justamente, talvez elas tenham um melhor prognóstico ao longo do tratamento. Então, eu queria que você comentasse assim, o diagnóstico, como é que as pessoas chegam a esse diagnóstico? Como é que a gente deve falar para as pessoas que estão ouvindo, é, qual é o diagnóstico, como é que a gente deve suspeitar de endometriose profunda? Quais Uhum. são aquelas mulheres que devem, pô, isso pode ser Isso alguma pode coisa, ser, né? pode ser isso. As pacientes que têm endometriose profunda, né, que é aquela que é infiltrativa, né, que é o que a gente vai abordar mais agora, ela 90% tem sintoma, né? Então, dor pélvica, dor na menstruação, dispareunia, né, que é dor na relação sexual. Então, tem algumas dores, né, que são um pouco características de endometriose. A própria infertilidade, então, se a paciente está há mais de um ano tentando engravidar e não está conseguindo, já é indicação de investigar a endometriose. O que muitas vezes acontece é isso que você falou, né? Existe um gap muito grande entre o início dos sintomas e o diagnóstico em si. Então, muitas vezes a Exato, gente já pega a doença já no estágio mais avançado. exato. E também tem aquela situação em que as pacientes são operadas, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre, né? A melhor oportunidade é a primeira cirurgia, né? Então, hoje, a primeira cirurgia ela tem que ser muito bem planejada, com equipe multidisciplinar, né? Para fazer uma abordagem adequada, porque não é incomum nós pegarmos pacientes que já foram operadas antes Exato. e que voltou ou até evoluiu mais a doença, porque provavelmente não foi uma cirurgia mais curativa, né? Foi uma cirurgia mais superficial ali, né? Então, a gente pega tudo. Então, acho que a grande mensagem que a gente tem que passar é sempre suspeitar de endometriose. Mulheres com alguma dor pélvica ou com infertilidade, sem conseguir engravidar, precisa fazer essa investigação. Perfeito. E o aconselhamento é importante, né? Que é isso que acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é em relação ao planejamento para a gravidez, né? Então, assim, se a paciente sabe que tem endometriose e ela quer engravidar, ela precisa ter atenção nisso, né? Então, assim, planejar, ver a idade, se vale a pena fazer alguma preservação da fertilidade antes ou não, né? Então, ela tem que ser aconselhada que isso, né? Ela pode ter alguma dificuldade para engravidar. Então, acho que esses são os pontos importantes. E Perfeito. aí, isso que eu queria passar para você agora, né? É, Quais são os sintomas? Porque uma coisa que acontece muito comigo, né, quando eu atendo os pacientes, e aí eu queria saber sua experiência nisso, que acontece o seguinte: às vezes a paciente, eu viro para ela e falo assim, ah, mas e aí, você tem dor? O que você sente? Ah, doutora, eu tenho um pouco de dor na menstruação, mas é normal, né? Eu sempre tive. Piorou um pouco, mas eu sempre tive. Então, o que eu percebo? Que muitas pacientes com endometriose profunda, elas se acostumam com os sintomas. Então, isso, exato. elas têm o Faz parte sintoma, do jogo, né? mas para ela é normal. Como ela sempre sentiu isso, para ela é normal. Então, muitas vezes, ela não tem essa suspeita, né? E às vezes, na anamnese, quando nós vamos entrevistar a paciente, às vezes a gente precisa fazer umas perguntas mais específicas, né? Do sintoma. Não, mas o que você sente em relação, né? Então, isso que eu queria saber de você, em relação ao intestino em si, né? Quais são os sintomas que são importantes a gente questionar para a paciente? Porque às vezes ela não vem nos contando, porque para ela é Exato. normal, né? Perfeito. Eu acho que assim, a coisa mais contundente que a gente tem, obviamente, são sintomas intestinais que se relacionam com a menstruação. Então, por exemplo, aquela alteração de hábito intestinal no período menstrual, né, ou seja, que se junta, se confunde, muitas vezes por conta da dor incapacitante
que muitas vezes essas pacientes têm, ela pode ter episódios de cólica intestinal, que dá diarreia, obstipação. É pouco comum, ou seja, não é assim, é uma condição rara de você ter um sintoma mais contundente, que seria eventualmente o sangramento intestinal que se relaciona com a dor, Endometriose. a endometriose. Porque basicamente 5%, ou seja, um comprometimento muito pequeno das mulheres que têm endometriose profunda, vão ter o aparecimento ou seja, a endometriose vai aflorar dentro da mucosa do intestino. É uma condição Uhum, muito rara. Mas, obviamente, quando isso existe, é uma suspeita bem contundente de aparecimento da uhum, endometriose. A condição mais comum, sem dúvida nenhuma, é a dor. A dor relacionada ao ato evacuatório, puxo, tenesmo, são aquelas às vezes, dificuldade de evacuar, sentir a sensação de peso no ato da evacuação. Então, isso tudo são sintomas que podem estar relacionados. Mas não é invariavelmente comum, às vezes, a pessoa não ter sintoma algum, entendeu? uhum. E aí a gente entra naquele contrassenso. Você vai ser Abordar, encaminhada, né? abordar uma paciente que justamente tem que ser por uma, como você bem colocou, acho que a gente já até deu um ensejo importante, que a abordagem dessa doença tem que ser sempre multidisciplinar. Uhum, Eu acho que assim, a gente o gastrocirurgião ele é um coadjuvante dentro de um tratamento. Ou seja, quem uhum. norteia o tratamento de endometriose não é o ginecologista, e principalmente ginecologistas especializados nessa área de atuação. Como Sim. você bem colocou, que hoje a gente tem grupos de multidisciplinar, e principalmente em São Paulo a gente tem grandes pessoas, grandes grupos extremamente Uhum. confiáveis dentro desse aspecto do tratamento dessa doença, que assim, talvez com uma repercussão em termos mundiais, nos melhores grupos que a gente tem no mundo, a gente consegue ter isso aqui em São Paulo, ou mesmo no país inteiro, porque é uma doença que a sociedade, né, brasileira de endometriose é muito forte nesse sentido. Sim. Eu, eu tenho dado algumas aulas nesses últimos 4 anos, né, no grupo eu vejo assim a importância, o grupo, esse grupo muito forte e impregnado em todos os setores, em todas as partes do país, para justamente difundir o tratamento adequado dessas mulheres. Mas Uhum. mesmo assim a gente encontra, obviamente, dificuldade. Mas no que tange a parte intestinal, sem dúvida nenhuma, ela sempre é o que mais assusta os pacientes. É o que, Exatamente. quando você, quando a gente é muito assim, os ginecologistas encaminham o paciente para o gastrocirurgião, porque o paciente nunca vem, eu não te, vai sentar no meu consultório com endometriose. Uhum. Ela vem encaminhada do ginecologista. E eu sou sempre aquele médico, eu sou o médico da bolsinha. Eu sou o Uhum. médico que vai Exato. fazer aquela bolsinha, que eu vou ter que fazer cocô naquela bolsinha. Eu falo, não, mas ela já entra chorando, já entra. Uhum. Uhum. E você vai pesquisar. Exatamente. E hoje em dia, ao nível de informação, você vai para o Google, você sai, infelizmente, você vê muita catástrofe. Realmente, e aí Sim. justamente você tem que depurar, você tem que saber o que é importante. Aí justamente qualificar a importância da equipe multidisciplinar para compreender o que a gente deve fazer e cada um atuar. A gente entra, sabe muito bem, a gente entra às vezes muitas vezes em equipes de 3 cirurgiões, equipe da Uhum. urologia, equipe da ginecologia e equipe da Da gastro, gastro. porque o acometimento é 3 compartimentos, ou seja, tem o ureter comprometido, bexiga comprometido, a preservação da função fértil que o ginecologista tem que dar de maneira adequada e você fazer a abordagem intestinal de maneira adequada para essas mulheres. Então, realmente, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter essa relevância. É. Então, Fernanda, doutor, desmistifica isso para as pacientes, porque isso é como o assim? maior medo delas. Não tem nenhuma que não pergunta isso. Mas, doutora, qual que é o risco de eu precisar de uma colostomia? Porque explica um pouquinho como funciona a técnica, né, de ressecção e qual é Isso o é uma risco coisa bem disso importante. acontecer. O que a gente tem que assim compreender é o seguinte: a nossa área, e isso justamente por isso que a cirurgia da endometriose mudou muito. Ela evoluiu muito. Na época que eu era residente para hoje, que a gente tem uma atuação, por exemplo, a gente praticamente toda semana a gente opera pacientes de endometriose, seja no ambiente privado, seja no ambiente público. Público. E, infelizmente, na parte pública, a gente tem uma fila tremenda, porque são cirurgias complexas, cirurgias com internação multidisciplinar, que muitas vezes você tem mais dificuldade de colocá-las. Mas qual que é a grande intenção?
Muitas vezes o comprometimento da endometriose, ele é até às vezes mais severo do que, por exemplo, uma doença oncológica, porque Uhum. ela se torna muito infiltrativa, ela pode, como a gente comentou, cometer, cometer a bexiga, cometer o intestino, cometer, por exemplo, o ureter, que são localizações que exigem expertises de cada área de maneira bem adequada. O que a gente hoje sabe que a endometriose, obviamente, diferente. A gente começou a operar a endometriose como se operava câncer, fazendo grandes ressecções, removendo grandes segmentos do intestino. E a gente sabe que isso começou a ter um estigma. Imagina, qual é o acometimento? Que pacientes são acometidas de endometriose? Mulheres férteis entre uma faixa de 20 a 40 anos de idade. Muitas vezes você fazer uma cirurgia de ressecções extremas que podem alterar a frequência evacuatória, quando ocorrer, por exemplo, lesões de plexo hipogástrico, que são Uhum. lesões de nervosos que podem implicar em alterações do ato da defecação ou de dificuldade para você fazer uma bexiga neurogênica. Então, são todos comprometimentos importantes que a gente tem que ter, que, por exemplo, se justificam muitas vezes quando você está tratando um doente oncológico, porque Uhum. obrigatoriamente você tem que estender a sua cirurgia, mas você estigmatizar um paciente jovem e passar o resto da vida com isso, realmente mudou o comportamento do que a gente tem que estudar ao longo do tempo na endometriose. Então, realmente, hoje em dia, a gente faz cirurgias voltadas para ressecar o comprometimento, as áreas doentes onde tem lesão. E hoje em dia a gente tem cirurgias mais conservadoras, principalmente do que Uhum. tange as ressecções intestinais. A gente vai atuar nas ressecções menores. Então eu sempre falo que a gente tem 3 grandes tipos de procedimento que a gente faz na endometriose intestinal, quando você tem que fazer ressecções intestinais. Como uma lesão muito superficial, é como se você estivesse fazendo uma barba, você faz o shaving, que você faz Uhum. uma ressecção bem superficial da parte externa do intestino. Se eventualmente precisar, você pode fazer um reforço com uma sutura simples, né, que você consegue suturar a parede do intestino. Quando a lesão, por exemplo, tem em um ambiente de 3 a 4 centímetros, você pode fazer o quê? Uma ressecção nodular. Muitas vezes você Uhum. usa o auxílio do próprio instrumentos que entram via endoanal ou mesmo fazer a ressecção por via laparoscópica. E Uhum. para aqueles casos onde as lesões são maiores, você tenha 2 lesões em segmentos distintos de intestino, às vezes é preferível para você ter um componente só de fraqueza na parede ou um componente para complicar, ou, eventualmente, que seria fazer anastomose, que é justamente as ressecções, a retsigmoidectomia. Que essas são cirurgias maiores, mas a gente sempre faz hoje em dia cirurgias mais conservadoras. Isso é Uhum. justamente para quê? Para diminuir a possibilidade de lesões e não criar um estigma para essas mulheres, ou seja, em que o tratamento se tornou muito pior Pior do do que, que. do que a própria doença. Então, isso realmente é muito importante. E por isso que, obviamente, existe muito... qual que é a importância de a gente fazer esse tratamento e por que ele se justifica? Porque a endometriose muitas vezes pode evoluir, ela pode infiltrar e às vezes a gente pegar essas mulheres em um quadro obstrutivo, num Uhum. pronto-socorro, e aí sim você ser obrigada a fazer ressecções maiores, porque muitas vezes a De interpretação urgência, né? que o médico na urgência vai ter, ela está com um tumor. E na realidade é uma endometriose que obstruiu o intestino e você tem que fazer aí uma derivação, fazer uma colostomia. Portanto, Uhum. é justamente a importância de a gente ter o diagnóstico, a importância de fazer exames que façam um diagnóstico preciso, e com isso, a gente vai ter, ou seja, a estratégia adequada de fazer o tratamento nessas mulheres. Eu acho que isso é Uhum. realmente muito importante, É. entendeu? Não, Então, eu acho. a estratégia que a gente deve ter dentro do contexto do tratamento multidisciplinar, sem dúvida, isso faz a diferença. Faz a Mas eu diferença. te cortei. E o uso de grampeadores também, né? Você Sem acha que dúvida nenhuma. os grampeadores atualmente que nós usamos nas ressecções, eles, a chance de abrir uma anastomose ou ter alguma fístula, É, elas são menores, né? justamente, os grampeadores, eles ajudaram, sem dúvida nenhuma, em toda a gastrocirurgia. Hoje em dia, não, Uhum. a gente tem que, ou seja, compreender que não é possível a gente fazer as ressecções intestinais, ou seja, aí dentro do âmbito de todo o aparelho digestivo,
eles fazem parte do nosso arsenal de terapêutica para você lançar a mão. E se eles sensivelmente diminuíram os riscos de fístula, sangramentos no pós-operatório, que realmente eles fazem a diferença, eles impactaram realmente a diferença no tratamento da doença, principalmente no tratamento cirúrgico. Obviamente, não é só o grampeador em si, hoje você tem recursos como a cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia laparoscópica. Ou seja, você consegue fazer isso por ressecções, seja para câncer, seja para cirurgia da endometriose, através de cirurgias minimamente invasivas e até com uma plataforma robótica, que hoje é uma coisa muito Teve uma adequada. Pergunta aí da robótica que eu vi passando aí. Então, a robótica, veja bem, a gente tem que compreender que ela é uma plataforma, ou seja, a cirurgia laparoscópica é a cirurgia, vamos dizer, que você consegue fazer esse procedimento com um acesso minimamente invasivo. A robótica é incorporada dentro dessa plataforma. Ela faz o quê? Ela te dá mais precisão de uma atuação. Visualização melhor. Você tem uma visualização 3D, ou seja, mas óbvio que você tem câmeras também 3D, mas o que acontece? É uma plataforma diferenciada, onde você consegue fazer hoje em dia aplicação de luz para a gente reconhecer mais os tecidos comprometidos. Quando você faz a ressecção intestinal, você pode ter observar o fluxo dessa anastomose, você tem uma perfusão adequada. Então, isso tudo é importante, impacta e faz a diferença em diminuir as complicações, sem dúvida nenhuma. Além disso, também diminui o que? A dor no pós-operatório. Isso também, ou seja, a recuperação mais rápida, a saída do hospital mais precoce, o retorno às atividades mais rápido. Sem dúvida nenhuma, é isso que caracteriza o acesso a essas tecnologias minimamente invasivas para você proporcionar uma melhora no uso dessa tecnologia para os seus pacientes, entendeu? Não que, mas vamos dizer assim, elas são importantes, mas mais importante é você ter o diagnóstico precoce, para justamente você conseguir fazer procedimentos que, vamos dizer assim, vão impactar em um benefício para tanto da qualidade de vida para essas pacientes. Sem dúvida nenhuma, é isso que faz a diferença. E o mapeamento também, né, adequado, né? Porque hoje em dia nós entramos para a cirurgia já sabendo o que nós vamos tratar, né? Diferente de antigamente, que fazia o diagnóstico na laparoscopia. Então, hoje não tem mais isso. Você vai para a cirurgia sabendo, né? Com uma ressonância. Isso é uma coisa que a gente podia te perguntar. Como é que você faz? E o diagnóstico, por exemplo? Então, você tem lá, chega uma paciente com dor pélvica, dificuldade para engravidar, aí você chega lá com uma suspeita de uma endometriose profunda. O que a gente deve fazer? Quais os exames que a gente deve fazer para isso? Os exames, né? Então, assim, na minha visão e na literatura, né, os principais exames para o diagnóstico da endometriose profunda é a ressonância nuclear magnética e o ultrassom com preparo intestinal, né? Eu particularmente gosto dos dois, na verdade, eu acho que os dois se complementam bem, né? Mas eu tenho uma pequena preferência pelo ultrassom com preparo, porque eu acho que é um exame um pouco mais dinâmico, né? Então, a gente consegue ver aderências, consegue ver muito bem a reserva ovariana, né? Então, a contagem de folículos antrais. Então, ele me dá algumas nuances que, às vezes, a ressonância não dá tanto, né? Acho que a ressonância é muito boa também para ver lesão intestinal, para ver lesão de ureter e tudo. Mas talvez o ultrassom, ele seja um pouquinho mais acurado nesse sentido. E eu acho que os dois se complementam, né? São dois exames ótimos, dependendo de quem faz, né? Porque eu acho que isso é importante, porque tanto um quanto o outro são subjetivos, né? São a interpretação de quem está fazendo ou quem está avaliando a imagem. Então, é importante que também a parte radiológica, né, do diagnóstico também seja feita por uma pessoa que tem experiência em endometriose, né? Porque tem exames e exames, né? Tem muitos exames exatamente, que às vezes... é isso que a gente chega, a gente fala. Né? Você vê, muitas pacientes, você deve receber isso, eu também recebo com frequência, assim, mas os ginecologistas, você vai... mas, doutor, eu faço ultrassom todo ano. Como é que não foi visto isso? Como que não viu? Como é que não viu? Aí tem que ter, obviamente, ele tem que compreender que não é um ultrassom convencional. Não. Existe, exatamente, é um ultrassom, e é por isso que os grupos que lidam com essa doença, você direciona para pessoas que têm uma expertise diferenciada para isso. Sem dúvida, eu acho que assim, o ultrassom, ele pode ser
mais difundido, mas obviamente ele exige uma capacitação da pessoa que faz ultrassom para endometriose intestinal diferenciado. Sim. Já a ressonância você consegue ter, depende obviamente da máquina, depende de quem vai interpretar, mas você pode difundir isso porque você vai ter as imagens. E hoje os grupos, a gente acaba tendo muito, você pega as imagens, você já leva para alguns colegas, você tem essa repercussão de você poder interpretar. E obviamente dá eu acredito que, por exemplo, a ressonância, ela pode pegar lesões que às vezes, por exemplo, de diafragma, uma suspeita, Uhum. que, por exemplo, já fica Ultrassom mais não. difícil o ultrassom Sim. conseguir dar esse laudo. Mas eu acho que assim, é uma condição bem importante, e eles são exames bem complementares, né? Ou seja, eles se Uhum. complementam bem. Mas tem que saber com pessoas que têm esse expertise, né? Eu acho que isso é Exatamente. importante. Isso é E outra coisa, fundamental, assim, né? o que muitas vezes eu complemento a minha propedêutica, muitas vezes com colonoscopia, porque não é Hum, incomum, às vezes, as pessoas, você ter outras doenças, seja doença inflamatória intestinal, pólipos uhum. intestinais, que você tem que saber. Se você for manipular esse intestino, você precisa saber previamente o que ele tem, se precisa. Uma paciente que tem uma retocolite ulcerativa e também tem endometriose, ela pode, se a gente for mexer nesse intestino sem estar sabendo, pode eventualmente criar um ambiente de prejuízo na própria cirurgia, de desencadear até uma fístula. Então, por isso que é importante a gente ter dentro desse arsenal, muitas vezes, A a colono. colonoscopia, Então, para toda justamente vez justificar. que você vai operar uma endometriose intestinal, você sempre pede uma colono antes. Eu acho que assim, do ponto de vista, como elas têm em geral alteração ao hábito intestinal, eu acho que assim, vale a pena você investigar. Uhum. Tecnicamente, se você, principalmente fazer uma retossigmoidoscopia flexível, entendeu? Eu acho que há uma Vale a justificativa. pena. Porque imagina assim, eu vou ressecar uma parte do intestino que eu não conheço. Quer Uhum. dizer, então eu acho que assim, se eu tenho que conhecer que se não tem nenhuma outra doença, acho que isso que é importante. Eu acho que a gente tem que Sim. colocar nesse sentido. Então, a colonoscopia é uma ferramenta importante nesse aspecto de um diagnóstico e exclusão de outros diagnósticos, entendeu? Eu acho que é uma Uhum. condição importante nesse sentido. E a área de atuação, por exemplo, dos exames que antecedem a cirurgia, sem dúvida nenhuma, eles vão dar uma tranquilidade para a gente saber as margens do que a gente deve fazer, da estratégia cirúrgica que a gente tem que usar. Porque muitas vezes a paciente vai me perguntar, né? Doutor, eu vou precisar usar a A bolsinha? Porque bolsinha. A bolsinha é a o bolsinha trauma. é o trauma, né? Então eu falo para ela o seguinte, ó, qual é a diferença entre um paciente, por exemplo, que eu opero, da minha área de atuação, um câncer coloretal? O câncer, em geral, são pacientes mais idosos, pacientes mais com a imunidade debilitada. Menor. No câncer de reto, por exemplo, fazem tratamento neoadjuvante, quimioterapia, Uhum. radioterapia. Então, são Uhum. pacientes até que a estratégia cirúrgica ela passa para a realização de uma derivação para proteger o local que você está operando. Uhum. Na endometriose, Totalmente diferente da é uma endometriose. doença benigna, Benigna. doentes jovens, rígidas, com muito trauma, e você não vai fazer ressecções mais extensas, você vai Hum, atuar na área. Não que as lesões não possam acontecer. É por isso que é importante o gastrocirurgião estar junto com a equipe. Porque se uhum. tiver algum evento, ele vai saber tratar. Eu acho Sim. que é isso que é importante. Existem colegas que até prescindem, não preciso do gastrocirurgião, mas eu acho que assim, até ter a primeira complicação. E quando Uhum. tem, ou seja, fica, porque aí retarda o tratamento, retarda o diagnóstico, e aí muitas vezes você tem que fazer uma derivação num ambiente muito pior, ou com risco, né? Provavelmente a gente está tratando de uma peritonite de bactérias intestinais que comprometendo a pelve, quando existe uma complicação. Daí a importância de a gente atuar cada um na sua área Cada de um na sua atuação área. e justamente para beneficiar quem? O paciente, para ele ter Sim, uma evolução adequada. É isso que é importante. com Eu certeza. vejo isso como uma maneira muito assim, uh, são doenças que eu atuo que eu vejo que seriam importantes. A equipe multidisciplinar na endometriose, por exemplo, e na obesidade fazem toda a diferença. Sem dúvida nenhuma, Uhum. acho que assim, ela é o esteio do sucesso do seu tratamento, sem dúvida nenhuma. Agora, Fernanda, agora me diga uma coisa.
na área de atuação da infertilidade, como é que você conduz isso num paciente com endometriose? Acho que assim tem os dois extremos, né? Sim. Você tem os pacientes que, por exemplo, chega lá, nem sabia que tinha endometriose, tinha poucos sintomas, vai lá e vai ter que fazer uma E cirurgia de mais repente vai ter complexa. que fazer uma cirurgia enorme, Não, né? vai ter que tirar o Aí ela entra no intestino, Google, vai ver. vai ver. Aí, como é que você coloca isso para o paciente? É. Bom, essa é a área mais desafiadora, né, que tem, que é o tratamento da endometriose, que é discussões de congressos, super controverso, né? Então, e é uma área que eu gosto particularmente, porque eu brinco que o tratamento da endometriose é um quebra-cabeça, que cada paciente tem as suas pecinhas e a gente vai precisar montar o quebra-cabeça de cada uma, ou seja, é Sem dúvida. totalmente individualizado, né? Então, assim, você sempre tem que operar, ou você sempre tem que fazer fertilização in vitro, né? Então, não existe uma regra, um caminho único, né? Então, é um tratamento sempre individualizado, né? Agora, se você for pensar que a endometriose ela tem um impacto na fertilidade em qualquer estágio, e que você vai tratar, né? Se você sugerir um tratamento cirúrgico, você vai remover aquelas lesões e vai remover o processo inflamatório, sim, você sempre vai ter benefício, né? Então, assim, Perfeito. considerar a cirurgia para paciente que tem infertilidade sempre vai ter um benefício. Agora, o que a gente precisa pesar é o risco-benefício. Porque tem pacientes que, por exemplo, têm já uma idade mais avançada, que tem endometrioma bilateral, que já tem uma reserva ovariana mais baixa. Essas pacientes, talvez o risco seja um pouco maior, e aí, nesse caso, a gente tende a ir mais para o tratamento da fertilização in vitro, né? Então, vai depender da idade da paciente, da reserva ovariana, né? Que são as pecinhas, né? Então, Lógico. dos sintomas, né? Porque se a paciente tem infertilidade e também tem dor, eu já estou mais tendendo à cirurgia, porque daí a gente abrange as duas coisas, né? Melhora a qualidade de vida e melhora a chance de gravidez. Então, Perfeito. são todas essas pecinhas que você vai discutir em consulta com a paciente. E uma das peças que é muito importante é a vontade da paciente. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Eu acho que tem que esclarecer os riscos, né? Que é o que a gente está fazendo agora. Esclarecer que a cirurgia hoje já está, né, bem avançada, que os riscos não são altos, existem, mas são, né, mais controlados, e ela vai poder optar, né? Então ela vai poder tomar essa decisão junto. E o mais importante, que é o que a gente falou até agora também, é o serviço onde ela está inserida, né? Então, por exemplo, ela está num serviço que não tem, né, essa equipe multidisciplinar, que pode fazer essa abordagem cirúrgica adequada, é melhor ela fazer fertilização, né? Entendi. Então, vai depender, né, de todos esses fatores, da vontade da paciente e do serviço, né, onde ela está inserida. Então, são coisas que tem que ser levadas em consideração para poder tomar uma decisão. Mas, de um modo geral, né, de um modo geral, os pacientes que têm endometriose profunda e que têm lesão intestinal, nós temos uma tendência, sim, a considerar a cirurgia. Isso, inclusive, é uma recomendação da Sociedade Europeia de Reprodução Humana, porque existe um potencial benefício, né, da cirurgia em relação tanto às chances de gravidez espontânea, então tem descrição de gravidez espontânea pós-tratamento cirúrgico da endometriose profunda, e para melhorar as chances da fertilização in vitro também, né? Então, o paciente faz a cirurgia e depois já vai para a fertilização, porque ela ou tem idade mais avançada e tudo. Isso também pode melhorar a chance. E tem um grupo de pacientes que tem também benefício, que é as pacientes que têm falha de tratamentos. Então, aquelas pacientes que inicialmente optaram por ir para a fertilização in vitro direto, né? Fizeram o tratamento e não engravidaram, ou seja, fizeram 2 ou 3, né, tratamentos e tiveram falhas, e têm endometriose profunda, essas têm benefício de fazer a cirurgia, no intuito de melhorar a chance de uma próxima tentativa, né? Então, as pesquisas nessa área são um pouco difíceis, né? Porque as pacientes não são completamente homogêneas, né? A pesquisa ideal seria aquela randomizada, né? Que a gente precisa sortear. Lógico.
Quem Então, a vai... paciente tem endometriose profunda, eu vou sortear. Você vai para a cirurgia, você não vai. Então, eu não posso Exato. colocar uma decisão tão importante como essa ao acaso, né? Então, E a gente tem que lembrar que o tempo vai correndo atrás do prejuízo, né? Quer dizer, exatamente. elas têm um tempo para você... Quando é que você... Elas vão retardar cada vez mais a gestação. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, assim, quantas... Você já até comentou, mas, por exemplo, eu faço faço um FIV, não consegui, faço outro. Quantos você faz, por exemplo? Porque são tratamentos, obviamente, que têm custo, né? Sim, Até, por exemplo, para definir a cirurgia, por exemplo, não, é melhor a gente operar antes, ou como é que porque é uma decisão difícil para você, né? Como você sim. são várias, vamos dizer assim, várias panelinhas aí na tua cozinha que você tem que Uhum. cozinhar de maneira adequada para dar uma boa receita. Como é que você faz isso? Como é que você É. conversa a respeito disso? Eu acabo, assim, colocando as pecinhas na mesa, né? Então, assim, o que que a gente considera mais? O ovário é a nossa preciosidade, né? Então, acho Hum, que o primeiro ponto é avaliar a reserva ovariana, a idade e se tem comprometimento ovariano, né, endometrioma, né? Principalmente quando é perfeito. bilateral. Porque é esse tipo de paciente, no tratamento cirúrgico, ela pode ter enfim, os riscos de perder mais a reserva. E como eu falei, o ovário é precioso. Perdeu, acabou, né? Então não tem como voltar atrás. Então, esse tipo de paciente, a gente tem uma tendência a ir direto para a fertilização. Quando que a gente opta por fazer cirurgia antes? Quando a paciente também tem dor, ou quando ela quer também operar. Porque aquela paciente fala, não, eu tenho dor, eu preciso resolver isso, eu quero engravidar também, mas eu também tenho dor, Lógico, exatamente, é né? sintomático. Então, nesses casos, a gente opta por operar antes. Só que quando tem esses riscos, né, e tem endometrioma, e a gente sabe que vai precisar mexer no ovário, uma alternativa é nós fazermos o ciclo de fertilização antes da cirurgia para preservar ovário, né, preservar óvulo ou preservar embrião, porque aí ela fica com uma reserva guardada, a gente deixa criopreservado, né, deixa congelado, e ela vai para a cirurgia um pouco mais tranquila, no sentido que ela tem algo reservado Já pra, caso, caso ela precise, né, exato. aconteça alguma coisa na cirurgia. Claro que a cirurgia também precisa ter uma abordagem conservadora, também tem que preservar o ovário o máximo possível, porque talvez ela precise de novo fazer né, um tratamento, mas a gente toma esse cuidado de aquelas que têm um risco maior, de fazer né, um tratamento antes de preservação, né? Agora, aquelas que não têm muita dor, ou a lesão intestinal é pequena, né, não tem tanta dor, e a prioridade dela é gravidez, ela pode ir para fertilização direto com boas chances de gravidez. Então, não é que a chance é baixa, não, a chance é boa. Existe um impacto na qualidade do óvulo e tudo? Existe. Mas geralmente a fertilização, como nós vamos fazer fora do corpo, né? Eu brinco Lógico. que no laboratório não tem endometriose. Eu falo assim para ela. Assim. É isso mesmo. Aí você tem Então, uns vídeos bem interessantes que você mostra. Você tem, você tem uns que é, a tua equipe é espetacular, né? É não, é fantástico isso. fantástico. Então, o laboratório é um lugar super controlado, então não tem endometriose no laboratório, né? Então, a gente acaba minimizando esse efeito desse inflamatório, né? Desse ambiente inflamatório que tem da endometriose. E uma coisa que a gente usa muito também para os pacientes que não vão operar é o bloqueio hormonal, né? Que é o tratamento clínico. Então, Lógico. a paciente não fez cirurgia, ela tem endometriose, existe esse efeito inflamatório, então a gente pode tentar bloquear hormonalmente para poder transferir o embrião e ela poder engravidar e tem boa chance. Agora, fazendo isso, e mesmo se ela não engravida, o próximo passo é a cirurgia, né? Então, Perfeito. eu acho que a cirurgia, a gente tem essa tendência a operar quando tem lesão intestinal, já de cara, às vezes a gente preserva antes ou não, e algumas a gente vai direto para fertilização. Agora, depende muito do caso, né? Então, foi o que eu falei no começo. Não tem como a gente, né, dar uma regrinha, né? Né, uma receitinha aí de bolo, porque É, não tem. É eu acho que assim, individualizado. eu acho que assim, como você está explicando.
existem tantas variáveis. Você tem a idade, o tipo de comprometimento, Uhum. A o período, extensão, a né, da extensão da doença. lesão. E, por exemplo, como é que, qual é o objetivo? Assim, eu queria que você colocasse assim bem, até para eles entenderem. Qual que é o objetivo da cirurgia? Na realidade, esse objetivo primordial é a gente tentar restabelecer, ou seja, tirar essas áreas inflamatórias e estabelecer, por exemplo, uma anatomia mais normal possível. Comenta para a gente o que você imagina o que a gente É. pode, porque às vezes as pessoas se assustam com a cirurgia, né? Uhum. Às vezes a pessoa sai, eu vou tirar, tem que tirar a trompa, tem que tirar, porque Uhum. ela não tem a extensão. Que você qual que é o objetivo primordial na cirurgia Na cirurgia, de endometriose acompanhada da infertilidade? na Por exemplo, que fertilidade. obviamente tem a endometriose em que a paciente tem dor, mas obviamente já tem a prole constituída, ou eventualmente já nem quer mais, e você vai Aí é lá e outra faz uma cirurgia. abordagem, É né? outra É abordagem. outra abordagem. Mas a sua abordagem, principalmente na área de atuação da infertilidade, o que é, qual é os detalhes e os cuidados que a equipe tem Uhum. que ter nesse sentido? Uhum. Não, isso é fundamental, né? Porque para quem quer engravidar, a abordagem é completamente diferente, né? Então, a gente, claro, vai precisar tratar a endometriose, então, tirar a lesão e tudo, mas a abordagem é o mais conservadora possível. E o objetivo é tentar restaurar o máximo possível a anatomia, né? Então, aquelas coisas que eu falei no começo, né? Então, o que que atrapalha? A anatomia, o processo inflamatório. Então, nós vamos tentar restaurar a anatomia dessa paciente, tentar tirar o máximo possível de lesão para poder diminuir esse processo inflamatório de forma mais conservadora, ou seja, visando preservar os órgãos reprodutivos. Então, conservadora no útero, conservadora no ovário, principalmente, que é a nossa É o preciosidade, né? coqueluche, Então, lógico, assim, exatamente. é muito melhor, né, uma abordagem conservadora no ovário, no sentido que eu prefiro que sobre endometriose no ovário do que falte ovário depois, né? Lógico, exato, Então, porque não tem como. então Não assim, tem como você buscar ovário depois, não exatamente. tem. Então, eu até falo para os pacientes às vezes, olha, nós vamos ser conservadora, pode até ser que sobre endometriose, você fala, o cisto voltou. Não, não voltou, a gente sabia que sobrou um pouquinho, mas que a gente consiga preservar alguma parte do ovário, porque a gente vai precisar disso depois. Diferente de uma paciente que já tem os filhos, né? Já tem a prole. Então, ela pode até tirar o ovário, tirar o útero, enfim, aí é outra abordagem, né? Mas isso é fundamental, né? Por isso que essa equipe multidisciplinar é importante, porque precisa ter essa visão de preservação e restauração, né, da anatomia. E essas estratégias, né, antes de avaliar o caso, de ver se é melhor preservar antes ou não, isso faz toda a diferença, porque às vezes eu pego o paciente que já operou e que nem sabia que dava para congelar antes e que perdeu a reserva, né? Isso Lógico, exatamente. já aconteceu várias vezes, não foi uma, várias vezes. Então, é uma coisa que tem que ser conversada com a paciente antes da cirurgia, para pelo menos saber que isso existe e ela ter a opção. Ela pode ter a opção, não vou fazer, vou para a cirurgia e depois eu vejo o que dá. Tudo bem, mas pelo menos ela saber que isso existe é importante, né, para ela poder tomar essa decisão. Não, eu acho que isso daí é fundamental, isso que você É. comentou, porque é uma estratégia, uma abordagem diferente, ou seja, a abordagem que você está falando com as mulheres que têm infertilidade, ela tem que ser envolvida, por exemplo, a dar essa possibilidade de conservar os óvulos, ou seja, às vezes você estimula, capta esses óvulos antes e depois faz o tratamento cirúrgico, porque você não sabe a extensão disso. E, obviamente, algumas perguntas são interessantes que as pessoas colocam, por exemplo, você chega para pensar, a gente tirou, a gente vai lá na cirurgia, as pessoas imaginam, vou resolver toda a sua endometriose. A gente gostaria, mas a gente tem É. que entender que é uma cirurgia, é um procedimento, é uma doença molecular, entendeu? Ou seja, é celular. O que É acontece? microscópica às vezes, né? A gente não vê as lesões, a gente retira as lesões mais proeminentes, as lesões visíveis, mas Uhum, você tem o estímulo hormonal. Essa doente, basicamente, ela vai ter endometriose até parar seu período fértil, entendeu? Então, uhum. nesse sentido, e até mesmo assim, eu já, na minha vida, já vivi algumas coisas interessantes, por exemplo, operar uma paciente
com suspeita de 58, 59 anos, com suspeita, já tinha parado desde os 45 de ano, mas na realidade ela tinha endometriose e evoluiu como um tumor. A ideia que a gente tinha operado é um tumor que estava indo para obstrução e na realidade era É endometriose. Para ela, endometriose. ótimo, que foi endometriose, não foi um câncer. Mas para você ver que a doença acabou evoluindo mesmo depois de ter parado A de menstruação. menstruação. Então, a cirurgia, a estratégia da cirurgia, a gente tem que compreender que muitas vezes a doença a gente quer resolver tudo de uma primeira vez, mas a doença vai persistir. E por isso que Uhum. precisa ser, não, operou, acabou-se os problemas. Acabou. Não, operou, não. Ela tem que ser acompanhada. Isso é o mais importante que a gente tem que passar isso para as pessoas que compreender, ou seja, porque a endometriose hoje em dia é uma condição para a mulher de uma incapacitação terrível para suas atividades diárias, como você Exato. comentou, traz problemas de relacionamento, traz problemas de psicológicos, muitas vezes psiquiátricos. Elas são Uhum. taxadas muitas vezes, estigmatizadas por conta disso, por causa da endometriose, e muitas vezes não têm o diagnóstico. É Então, verdade. Fernando, eu acho que assim, a gente tem tanta coisa para a gente Nossa, comentar que eu estou vendo aqui o delícia, eu nosso tô tempo. adorando o nosso papo. Nosso tempo, a gente fala, mas o tempo corre. Mas antes assim, É. a gente dar um desfecho, eu acho que assim, como é que você vê, por exemplo, eu acho que assim, é mais importante de tudo, a abordagem multidisciplinar. Por exemplo, na tua clínica, que você também, muitas vezes a pessoa imagina, por exemplo, a infertilidade, você deu parte disso, mas, por exemplo, fez a transferência, né, do Do embrião. óvulo, do embrião para paciente, e eles não sabem a quantidade de pessoas que tem por trás disso envolvidas, né, biólogos, Uhum. geneticistas, que estão envolvidos nisso. Conta um pouquinho para a gente nesse sentido. Por exemplo, o paciente operou, tratou, agora você vai ter que fazer uma fertilização, filho, num paciente que está angustiado. Como é que é a tua Uhum. abordagem nesse sentido? Olha, a fertilização, ela sempre tem que estar em mente, né, de pacientes com endometriose, né? Então, basicamente, assim, os pacientes com endometriose estadio leve, um e 2, a gente classifica de 1, 2, 3 e 4, né? Só para o pessoal entender. A 1 e 2, quando, né, adequadamente tratada, até cirurgicamente, enfim, muitas vezes elas conseguem engravidar espontaneamente, né? Então, agora, a 3 e 4 nós até, dependendo do caso, da idade da reserva, né? Enfim, dependendo de todas as pecinhas, a gente até dá um tempo para ela poder tentar engravidar espontaneamente depois da cirurgia, por exemplo, né? Mas na grande maioria das vezes a gente prepara essa paciente para a fertilização, porque muitas vezes ela já está numa idade mais avançada, já tem a reserva diminuída e tudo. Então, faz parte da equipe multidisciplinar os especialistas em reprodução humana, né? Porque 50%, né, 30, 50% vão precisar disso, então a paciente tem que estar ciente disso, e é uma equipe muito grande, né? Então, tem Lógico. nós, médicos, que avaliamos esses detalhes todos, né? Tem a parte da embriologia, que eu falo que é o coração da clínica, né? Porque lá que acontece tudo. É uma equipe muito, né, de uma expertise muito grande, né? Em micromanipulação lá dos gametas. Tem o preparo, toda a parte de andrologia também, que é o preparo do sêmen, né? Porque a gente está Exato. falando aqui só da mulher, mas tem os 50% Do do outro lado. homem, né? Exato, exato. Então, também tem que avaliar o marido, né? Tem que ver como é que é a condição seminal, né? Precisa ver como que tá, né? A parte do espermograma, o hormonal. Então, assim, enfim, é uma coisa muito ampla, por isso que nós temos, né, uma clínica bem grande, com uma equipe grande de vários setores, né? E tem a parte da enfermagem, né, que ajuda também com as medicações, porque as medicações são todas injetáveis quando a gente faz a indução da ovulação, né? Então, medicação não é comprimidinho, é injeção, Exato, isso mesmo. né? Então, tem a parte de medicação de indução da ovulação, tem a parte de avaliação da resposta ovariana, né? Que é a ultrassonográfica. Então, assim, é um outro mundo, né? É o mundo da Exato. reprodução humana, que
que muitas pacientes vão precisar, né? E nós temos tecnologia, nós temos condições de dar esse suporte para essas pacientes com ótimas chances, né, de gravidez. Então, muitas pacientes falam assim, mas eu não queria fazer fertilização porque é muito artificial. Às vezes tem umas que né, tem uns pensamentos assim. Um preconceito, né? Um preconceito aí, né? Exato. E aí eu falo assim, olha, ainda bem, né, que existe esse tipo de tecnologia que hoje permite para algumas mulheres ter a opção de ser mãe, de constituir família. E por outro lado, eu vou ajudar a natureza, né? Então, assim, eu vou induzir a sua ovulação, ou seja, o óvulo é teu. O espermatozoide é o do teu marido, nós vamos colocar os dois juntos, em vez de eles se encontrarem no seu corpo, eles vão se encontrar no laboratório, mas eles vão se encontrar, ou seja... Você vai ser um facilitador. Exatamente. Para tentar, justamente, ou seja, a gente vai tentar... porque uma gravidez, assim, a pessoa fala, espontaneamente, você tem 20% de chance de conseguir engravidar ao longo de um ano, se eu não me engano, isso é a minha parte... Mais ou menos 17% ou 20%. Isso. O que é, gente? Com todos esses vetores, ou seja, cirurgia, por exemplo, identificação da doença, tratamento adequado das doenças, tratamento da endometriose, você vai agregar um valor, por exemplo, às vezes 25% até 30% de agregar a essa possibilidade de você conseguir a gestação. E é isso que a gente tem que compreender. A gente está tendo o fator facilitador de tudo que é isso que a gente vem discutindo ao longo desse... da live, vamos dizer assim, mas assim, ao longo do que a paciente tem que fazer esse planejamento. Justamente a gente vai agregar um valor, diminuir esses obstáculos para ela conseguir fazer a gestação. Exatamente. E eu vou te falar assim, eu tenho, assim, minha filha foi de FIV, a minha primeira filha foi, a outra foi o outro foi mais barato, meu filho foi mais barato, porque a gente também teve, justamente o que acontece no mundo moderno, né? A gente pensa, às vezes, excessivamente mais, principalmente na parte médica, você se forma mais tarde, você vai se especializando, vai buscando outros, e aí você vai retardando a parte da fertilidade. E aí, quando você quer, a coisa não vem, entendeu? Exatamente. E a gente eu vou dizer, eu tive muita sorte. A gente teve, na época, isso já faz, minha filha tem 21 anos, a gente, na primeira tentativa, a gente conseguiu engravidar. Então foi assim, foi espetacular, assim, foi uma coisa de Deus, assim. E a gente, por exemplo, a gente vê, por exemplo, a satisfação que eu encontro quando a pessoa vem e tem o resultado, por exemplo, ela opera, passa por todo o sacrifício, faz e engravida. E consegue. Assim, e consegue, a gente realmente a gente fez a diferença para aquele casal, para aquela família, assim, entendeu? Isso realmente é uma satisfação assim tremenda. É uma condição que deixa a gente assim, até super emocionado, porque você vê o que você pode agregar naquela família, coisa que infelizmente elas não conseguiriam de outra maneira, entendeu? Então são coisas que fazer, ou seja, aquilo que a gente faz e fazer com amor e fazer a gente consegue fazer a diferença. Eu acho que isso que vale, acho que a gente tem profissionais justamente que são envolvidos na nossa área, que tenha essa expertise, e isso realmente faz a diferença. Sem dúvida. Isso que dá a nossa paixão em fazer isso, né? Não, assim, a recompensa é ver as pacientes conseguindo, as pacientes conseguindo ter, assim, e obviamente é um sacrifício, não é uma condição fácil. Às vezes a pessoa vê, você tem facilidade, tem uns que tem facilidade para engravidar, mas a gente que lida com esses casais com tanta dificuldade, às vezes, e tiveram alguns questionamentos, pessoas que operaram já 3 vezes, já fizeram várias vezes tentativas de fertilização e não conseguiram, e a gente, por exemplo, a gente vê a dificuldade que isso pode proporcionar. E quando você tem um êxito daquele sacrifício, daquele casal lá atrás, da família, da mulher, ser submetida a uma série de tratamentos e conseguir é realmente espetacular. Não, é espetacular, exatamente. Por isso que nos alimenta e nos mantém nessa luta aí, né? Estudando, com certeza. Né? Fernandinha, a gente já está no limite. Está no limite, que pena. Vamos marcar outra. Exatamente. Eu gostaria de a gente ter isso, eu acho que
Já fiz algumas no trato de endometriose com infertilidade. Eu fiz uma com o Shore, acho que faz um ano atrás, mas assim, não atuando sobre a infertilidade, mas foi sensacional. Muito bom, Adoro, acho que adorei. assim, foi muito legal. Eu acho que assim, o que precisarem, depois a gente depois manda esses questionamentos que a gente receber depois para as pessoas e Sim. onde encontrar a gente nas redes, o que a gente puder ajudar.